Bom dia, criaturas do pântano. Hoje nós vamos dar continuidade com a nossa aula de número 15 e vamos falar sobre a razão cartesiana, o princípio da dúvida e da onde vem essa ideia filosófica que acompanha a humanidade, mas é polida, ela é arrumada, ela é repensada por René Descartes. Desde o passado, Sócrates, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, ao longo de toda a história, o homem vem tentando, os filósofos vêm tentando explicar de maneira racional, lógica, algumas vezes influenciados pela religiosidade, outras vezes pela lenda, pelo misticismo, mas a intenção foi e é buscar o entendimento, a razão. E da onde vem a razão? A palavra razão. Razão vem do termo ratio, que quer dizer dividir, ratear, dividir, racionalizar, portanto, é tentar dividir o todo em partes para que a gente possa entender os pedacinhos e, entendendo os pedacinhos, tentar compor o todo, a totalidade. É por isso que chama razão. Nós temos que racionalizar. Assim como a minha biblioteca aqui está dividida em prateleiras, alguns falam parteleiras, porque dividem em partes, né? Mas o conhecimento, ele é assim, ele não pode ser absorvido de uma vez só. Seria muito bom se a gente pudesse fazer um suco no liquidificador, bater todos os meus livros, os que estão ali, os que estão aqui na minha frente, bater tudo no liquidificador e transformar isso em conhecimento. Impossível, né? Nós precisamos ler pouco a pouco, juntar letras, com as letras formar palavras, com as palavras formar frases, com as frases formar textos, com os textos formar livros e nos livros tentar expor nosso raciocínio. Raciocínio, razão, raciocinar, dividir em pedaços. Os pedaços compõem o todo. É assim que funciona. E embora o homem tenha feito essa busca ao longo de séculos para poder entender o todo, analisando as partes, o homem tem feito essa busca, mas nem sempre essa busca ou as respostas que se encontram nessa busca satisfazem a todas as pessoas. Muita gente questiona, especialmente aqueles que são mais metafísicos, aqueles que estão num nível espiritual diferente daqueles que usam a razão, a racionalidade lógica e também a realidade. Veja só, aqui na apostila nós temos uma imagem do pintor René Magritte, é um belga, fez essa obra lá em 53, a época que eu nasci. E ele mostra uma chuva de homens, mas não é uma chuva de qualquer tipo de homens. É uma chuva de homens vestidos de preto, com uma cartola típica daquela época, né? É possível acontecer uma chuva de homens de cartola e roupa preta? Possível, não é? Mas eu posso imaginar, não posso? Uma chuva de pessoas? Só que não é realidade. Isso é surreal. Isso ultrapassa a realidade. Uma coisa surreal, ela está acima daquilo que a física explica, aquilo que a racionalidade tenta nos mostrar, olhando a realidade, passa a ser sonho, imaginação, sai do campo daquilo que é palpável, aquilo que é visível, comprovável, racional, e passa para o âmbito da irracionalidade, da surrealidade, da metafísica, está acima da lógica tradicional. Mas não pode ser condenado. Alguém quer pensar assim, né? Como um relógio derretendo, assim como o tempo passa, o relógio derrete. As coisas não são permanentes, elas estão em perpétua mutação, né? Heráclito dizia que é impossível banhar-se duas vezes no mesmo rio, porque quando você entrar no rio de novo, pela segunda vez, aquela água que você tomou banho já terá ido embora. E você também não será exatamente igual, você já estará mais limpo, então terá voltado a se sujar. Portanto, tudo muda, tudo passa, tudo sempre passará, diz o Lulu Santos, plagiando o Heráclito.
Mas, como o mundo é mutante, a evolução, segundo a ciência, é uma sequência de mudanças, algumas para melhor, outras para pior, umas involuem, outras evoluem. O ser humano teria vindo de uma criatura inferior e essa criatura inferior de outra criatura inferior. Isso é racional. Pode ser explicado através de esqueletos que foram encontrados, de fósseis, né, que justificariam racionalmente essa teoria. Mas pare e pense, todo mundo acredita nisso? Será que as pessoas acreditam? Ou existirão aqueles que acreditam estritamente na religiosidade? Deus criou Adão e Eva, colocou num paraíso, não tem nada de criaturas inferiores que evoluíram. Pelo contrário, a Bíblia diz que o homem vem evoluindo. Lá no começo vivia 900 anos, hoje para viver 90 dá trabalho, né? Mas tem quem acredita nas duas teses. Então René Descartes, diferente de Santo Agostinho e de São Tomás de Aquino, que já tem uma ideia um pouquinho mais evoluída do que Santo Agostinho, René Descartes levanta a questão da dúvida. Perguntar, sempre duvidar. E a tese é mais ou menos a seguinte: primeiro, realidade, fato, visível, comprovável, precisa ser questionado. Aquilo que não é comprovado, aquilo que está relacionado à alma, aos sonhos, ao imaginário, pode ser estudado, mas não dá para repetir. Eu vou repetir o sonho que eu tive há 2 anos atrás. Posso repetir uma imaginação. Eu imaginei, aí você escreve, eu imaginei que é possível construir uma máquina do tempo, né? Você vai escrever a tua imaginação, mas pense bem. Dá para repetir? É exato? Ou é como o rio de Heráclito? Teu pensamento já não é idêntico, talvez tuas palavras. Agora, se você escreveu, ficou escrito. Se você gravou, ficou gravado. René Descartes pensa assim: tudo aquilo que pode ser questionado, e tudo pode ser questionado, terá que ser dividido em 2 grandes seções, em 2 grandes compartimentos. Por isso é racional. Aquilo que eu posso comprovar, aquilo que eu não posso comprovar. Aquilo que fica só no campo do sonho, da imaginação, e aquilo que eu posso ver na natureza e outros poderão testar da mesma forma. É por isso que a linha que René Descartes segue é a da dúvida. Primeira pergunta que se faz: qual será a primeira pergunta? Por quê, como, quem, quando, onde? Será? Primeira coisa é levantar dúvidas. Eu estou vendo. Estou vendo uma coisa qualquer, uma reação química, o nascimento de um animal, o movimento das marés, as fases da lua. Primeira coisa é levantar perguntas, levantar dúvidas. Como isso acontece? Por que isso acontece? Desde quando isso acontece? Onde isso acontece? E será que isso acontece sempre? Será que eu estou interpretando corretamente? Portanto, a teoria de René Descartes é a teoria da dúvida. É questionar, é levantar dúvidas sobre tudo aquilo que você vê. Não que ele seja um incrédulo, pelo contrário, ele até tinha as suas crenças pessoais. Mas a ideia do racionalismo cartesiano é justamente propor uma forma de todo mundo, de todas as pessoas, poderem analisar os mesmos fatos e chegar às mesmas conclusões. Porque se eu chego a uma conclusão diferente da sua, ou você é diferente dos teus amigos, é uma questão subjetiva, não é objetiva. É uma resposta encontrada pelo sujeito, por isso que é subjetiva. Enquanto que uma resposta objetiva, como nas ciências exatas, você tem que encontrar o mesmo resultado que o outro. 3 vezes 3 igual a 9. Né? 12 é raiz de 144 e pronto, não tem o que discutir isso. Por quê? Porque é comprovado, é incontestável, é exato. Enquanto isso, as ciências humanas, as ciências biológicas, elas são passíveis dessa racionalidade
que também a ciência exata tem que ter. Você tem que questionar por que 3 vezes 3 é 9. Uma criança pode perguntar isso. Por que 2 mais 2 é 4? Ora, porque 2 mais 2 foram e serão sempre 4. Né? Pode ter uma interpretação diferente? Pode. 2 mais 2. 2 camelos com 2 camelas, se eles se encontrarem no deserto, poderão surgir pelo menos mais 2 camelinhos, né? Cada casal. Se forem gêmeos, poderão vir outros. Essas elucubrações, essas imaginações, fogem do âmbito do racionalismo cartesiano. Por quê? Porque ele faz questão de fazer você pensar racionalmente, seja qual for a ciência, sempre levantando dúvidas. Será que 2 e 2 são 4? Se forem 2 e 2 camelos, não serão 6 se forem todos machos ou se forem todas fêmeas. Mas se forem 3 fêmeas e um macho, ou 2 machos e 2 fêmeas, né? Agora, se forem 3 machos e uma fêmea, vão virar quantos camelos? Essas elucubrações imaginárias, elas não fazem parte do plano cartesiano, porque elas têm variáveis que ficam aqui no âmbito da nossa discussão. Agora, eu posso analisar a fisiologia, como funciona o coração. O coração tem 4 cavidades, 2 átrios, 2 ventrículos, que funcionam com sístole e diástole. Aquele batimento tem um ritmo. Dá para estudar isso? Dá. Por que ele faz assim? Por que o coração trabalha assim? Como ele faz isso? Será que é realmente assim? Será que tem alguma coisa que pode diferenciar, acelerar o processo, causar uma taquicardia, ou diminuir, causando uma bradicardia? Né? Ou será que tem gente que tem sopro cardíaco, entra por uma válvula e faz um barulhinho, quando sai pela outra do coração, o médico vai sentir com o estetoscópio, tem um probleminha aí. Por que ele sabe que tem um probleminha? Porque ele estudou as partes, racionalizou. E para isso foi preciso usar o método cartesiano, perguntando por quê, como, quando, quem, onde. E a pior de todas as perguntas cartesianas, será? Será? Primeira coisa, no método cartesiano, observe, levante dúvidas, questione. Depois, você vai levantar uma dúvida e vai criar uma hipótese, hipo abaixo da tese, não é tese ainda, é uma hipótese. Aí você vai testar, experimentar. Nós vamos estudar o empirismo no próximo capítulo. Experimentar, fazer um teste empírico. Se você comprova aquela tua tese, se você tem certeza daquela tua tese, você transformou aquela hipótese agora numa tese, você testou. Outra pessoa tem que fazer, pode fazer, deve fazer, para ter a mesma certeza que você. Se não, é subjetivo. É o seu teste. Você disse. E eu não sou obrigado a acreditar. Nem você é obrigado a acreditar naquilo que eu estou falando. Portanto, pare e pense. Racionalidade, para René Descartes, envolve um método. Primeiro, observe. Segundo, duvide. Levante questões. Pergunte. Como isso funciona? Por que funciona? Qual a razão disso? Desde quando? Quem? Onde? Como? Por quê? E a pior de todas, será? Será? Será uma pergunta básica para podermos entender, porque ela é a mãe da dúvida. Será? Será que é isso mesmo? Será? Será? Será, portanto, é o questionamento que deve reger o nosso raciocínio. É o símbolo de duvidar sempre. Duvidar com respeito, duvidar com capacidade de racionalizar, de enxergar as partes para compor o todo da sua tese. Assim sendo, faça sempre esse exercício cartesiano. Pense, será que podem chover homens de negro com chapéu na cabeça? Milhares de homens caindo do céu? Dificilmente, né? Está no âmbito da imaginação, não é racional, é metafísico, é surreal.
É por isso que, lá por volta de 1950, havia muito dessa ideia artística de transformar a realidade em algo acima da realidade, surreal. É questão de gosto, né? O que é racional continua sendo racional, o que não significa que seja certo. Vou pegar uma ideia, né? Se você fosse maia, nasceu lá no México, antes dos astecas e antes da chegada dos espanhóis. O maia acreditava que existia um deus chamado Quetzalcoatl. Quetzalcoatl, ele era metade águia e metade serpente. Ele voava, era uma cobra, tá? Era um réptil e era uma ave ao mesmo tempo. E também era hermafrodita. E pior não sei se é pior, ele conseguia fecundar ele mesmo, de tal maneira que ele vivia sozinho no cosmos, no espaço sideral. Um belo dia, ele, cansado da solidão, resolve fecundar a si próprio. E dessa fecundação, ele coloca um ovo, né? Nasce um ovo, e quando esse ovo fica pronto, Quetzalcoatl tem a alegre surpresa, e ele podia ter planejado isso, porque ele era o deus dos maias. Esse ovo eclode, e de dentro do ovo saem as estrelas, o sol, a lua, os planetas, o universo. Um maia acreditava nisso. Se você fosse maia, você talvez acreditasse nessa ideia do Quetzalcoatl colocando um ovo. Tudo estava concentrado num só ovo. Esse ovo é o ovo original do universo. É dali de dentro do ovo do deus Quetzalcoatl, um deus maia, que vem à tona a existência, tudo que há, tudo que existe. O mar, as plantas, o céu, as estrelas, os homens, as mulheres, os animais, tudo, enfim, são obra da criação de Quetzalcoatl. Você acredita nisso? Acredita? Não acredita? Você não é maia, né? Eu sabia. Você acredita no Big Bang? Tudo estava concentrado num só ponto, tão concentrado, uma coisa tão maciça, tão densa, que quando explodiu, Big Bang, bum, surgiu tudo. Tudo que há apareceu do Big Bang. É uma teoria científica, né? Dá para comprovar? Tentam, né? Existem cálculos que mostram a dispersão do universo, aquela coisa toda. Um religioso não acredita nisso, acredita que o Papai do Céu fez os céus e a terra em 7 dias, criou o universo e colocou o homem aqui na terra, colocou a mulher, os animais. Aí apareceu uma serpente, mas não a serpente do Quetzalcoatl, não, era Satanás que veio para bagunçar o projeto de Deus. Isso é racional? É metafísico? Isso é crença. Crença pode ser questionada. Eu posso perguntar, será que Quetzalcoatl botou o ovo mesmo? Será que o Papai do Céu fez Adão e Eva? Será que teve Big Bang? Isso é René Descartes. Questionar. Respeitosamente. Pergunte. Por quê? Como? Quando? Quem? Onde? E a pior de todas. Será? Nós vamos continuar na aula ao vivo sobre isso. Um beijo.